Então estamos aqui com Rômulo. Isso aí. Valeu, Fábio, pelo convite. É muito bom estar junto contigo, né? Ainda mais fazendo uma experiência assim, pra mim melhor ainda. Gente, mas que honra eu tenho de ter um amigo padre, né? Eu me sinto agraciado, presenteado por Deus por essa experiência. Padre, bom demais. O senhor tá vindo de onde, padre? Qual que é a sua cidade natal? Minha cidade natal é Goiânia mesmo. Eu nasci aqui em Goiânia, só que morei no interior muito tempo, em Cesarina, Goiás. E depois disso fui para Brasília. De Brasília eu entrei pro seminário. Então aí comecei o seminário em 2001, que foi quando eu entrei sendo seminarista. Fiquei até 2012 e fui ordenado padre e fui transferido para o Maranhão. Então de 2012 ali até o ano passado eu estava no Maranhão. Veio pra cá, a última estadia sua tinha sido em Maranhão, antes de vir pra cá. Maranhão, isso. Eu fiquei morando em Santa Luzia e depois em Imperatriz, né? Padre, conta pra nós um pouquinho da sua vida familiar. É ótimo a vida familiar. Lá dos primórdios. Não, minha família, como eu falei, meus pais, minha mãe era de Palmeiras de Goiás, meu pai de Cesarina, Goiás. Então os dois se encontraram e eles vieram morar também em Goiânia. Então foi essa experiência de vir para Goiânia, né? E depois disso, já um ano depois, eles já me tiveram, né? E eu nasci. Então, fui criado nesse meio. Morei no interior, na roça mesmo, muito tempo depois que nós viemos para a cidade. Era então, bom, pai? Era bom demais, dá conta. Só que quando eu estava morando mesmo, que eu tinha nascido e tudo mais, eu estava morando no interior, então nem lembro muita coisa. Eu lembro quando a gente veio para Goiânia. Aí nós mudamos para Goiânia e moramos na Vila São José ali. Já era quantos anos, senhor tinha? Capaz que eu tinha uns 4, 5 anos ali já, por aí, mais ou menos, né? Então morei ali na Vila São José, depois disso a gente foi mudando para outros lugares e o meu pai resolveu voltar para o interior de novo. E nós voltamos por volta do ano 85. Você já tinha esse negócio de ser padre? Não. Aí que vai entrar a parte, que aí eu cresci, gostei muito de festa, vivia sempre na bagunça. Aprendi muita coisa com o pessoal que tocava na noite, então daí foi surgindo ser DJ, né, que eu nunca fiz uma escola de DJ, fui aprendendo com os outros que tocavam nas festas. Opa, para tudo. Nós estamos falando de um padre DJ. Na verdade, um DJ que virou padre, né? É o inverso. Porque começou essa parte de DJ antes, porque eu gostava muito de ir para as baladas, para festa, fazer bagunça. E tinha os meus primos e amigos, e eu vivia sempre na noite. Só que teve uma coisa que mexeu muito comigo, que foi a experiência de Deus. Depois de um certo tempo, tá na noite, na festa, tudo mais, parece que aquilo não me preencheu. E quando eu fui fazer a catequese bem tardio, que foi o Crisma, e aí a minha catequista me convidou para ir para uma tarde de louvor da Renovação Carismática Católica. A renovação. Isso, por volta dos anos 1900 e... Agora o padre vai mostrar que é velho, né? 1995, 96 ali, um auge da renovação em Goiânia. Então eu fui fazendo essa experiência. Quando eu fiz essa experiência da tarde de louvor, cara, Deus me virou do avesso. Aí eu falei assim, aqui é meu lugar. Foi numa cor interior, padre? Foi uma tarde de louvor no momento da pregação do querigma, que era o amor de Deus. Era o primeiro seminário? Não, era mesmo só uma tarde de louvor, isso. Só que eles pegaram o querigma para colocar na tarde de louvor. Então foi uma experiência muito bonita mesmo. E eu falei assim, aqui que eu quero ficar. Aí eu deixei tudo, até os amigos, abandonei tudo. E fiquei só na caminhada da igreja. Me tornei catequista, coordenador do grupo de jovens da Renovação, que na época era a Secretaria Marcos, né? Eu lembro demais. Então faz muito tempo isso. Então entrei para esse grupo, fiquei ajudando nas coordenações, seminário de vida no Espírito nosso, que eu conduzia junto com outro grupo também, outros jovens. Depois disso, Escola Paulo Apóstolo, e foi só desenvolvendo. Até que surgiu uma aposta. Um amigo meu já estava namorando, porque nessa época foi o momento que eu namorei mais sério, que eu nunca tinha namorado sério. Era custoso, pai? Eu dava um trabalho. Aí eu tava namorando com Silvia, e um amigo meu já tava... Porque na verdade eu tava rezando, nesse período que eu fiz conversão, voltando um pouquinho pra vocês entenderem, período de conversão, eu entrei num processo mesmo de mudança. Então aí eu deixei até um pouco de namoro, não namorei com ninguém, porque eu queria mesmo me descobrir um pouco. Quando eu fiz isso, eu tava rezando e pedindo a Deus uma esposa, uma namorada. E aí eu costumo dizer que eu peguei um rolo de papel higiênico, que é muito longo, e comecei a escrever as pouquíssimas qualidades que eu queria na minha esposa. Que deu um rolo inteiro.
Com isso, fiz o pedido, veio Silvia. Deus me deu de presente Silvia. E a gente começou a namorar. Pessoa fantástica, Nossa, ótima. minha esposa também chama Silvia, pai. Aí, ó. Então, pessoa fantástica, ótima, né? Fiquei muito feliz. E ela que me ensinou a castidade. Foi ela que foi me ensinando nessa caminhada, um namoro de castidade. Rapaz, 1 ano de namoro, a gente já pensando aí em casar. De repente vem um amigo meu e fala assim: ei, tu tem cara de padre. Eu falei assim: não tem não. Por acaso o padre tem cara diferente, né? Não tem cara de padre não. Não, tem sim. E começou a insistir até que ele fez uma proposta. Em São Luís Montes Belos ia ter um encontro vocacional no carnaval, um retiro vocacional. E ele falou assim: vai lá para fazer o retiro? Eu falei assim: não vou não. Aí ela: vai sim, eu aposto contigo que você fazendo um retiro você vai descobrir que vai ser padre. Eu falei: beleza, então tá bom, vou provar para você que eu não vou ser padre. Tinha convicção, padre? Tinha. Aí eu fui pro encontro. Minha namorada, a Silvia, veio pra Goiânia, porque tava acontecendo um rebanhão aqui naquele período de carnaval, né? E ela veio participar. Uma amiga minha falou assim, disse que ela chorou do início do rebanhão até o final. Os 3 dias de carnaval. E eu tava no retiro. No último dia do retiro, era Dom Washington, que era o bispo lá, que foi arcebispo aqui. Ele pegou uma caixinha de sapato muito simples, colocou no centro da sala e entregou uma folha para cada um dos que tinham participado do encontro. Ele falou assim: de tudo que você vivenciou aqui, nesses dias, se fosse para você dar uma resposta, se iria ser padre ou não, qual seria a sua resposta? Sim ou não? Só escreva isso. Foi muito sábio, sabe? Porque naquela hora foi a hora que eu fui me questionar. Sim, por tudo que eu vivi aqui, é sim. Mas a hora que eu pensava assim, minha família, meu trabalho, minha namorada, é não. Então eu fiquei num dilema um tempão, até que eu peguei, escrevi sim, dobrei e joguei dentro da caixa. Mas aquele sim me incomodou. E muito. Que saiu do coração. Foi. E aí terminou o encontro, eu voltei pra Cesarina, encontrei com o Demes, e o meu amigo Demes. Ele falou assim: e aí, ganhei a aposta, né? Vai ser padre, né? Rapaz, eu pra não dar o braço a torcer, falei assim: não. Padre Carlinhos, que foi o padre da formação, falou assim, diz que isso é um processo de discernimento, a gente não tem a resposta assim rápida. Saída. Pra não falar que eu perdi a aposta, mas eu já tinha dado sim. Isso me incomodou, o sim que eu dei. E a Silvia, depois disso, nesse namoro, foi vendo que eu fui ficando muito mexido com tudo isso, né? E foi a hora que eu rezei e falei para Deus, falei assim: Senhor, se é para eu ir pro seminário, que Silvia termina comigo. Eu tinha certeza que ela não ia terminar comigo. Dava muito bem, vocês? Sim, sim. Não tinha motivo para terminar? Não tinha. Aí, depois que eu rezei isso, passou uns 15 dias, eu acho, mais ou menos aí, ela chegou em mim e falou assim: olha, eu não sei se eu construo um futuro contigo ou não. Então, nessa hora, não era melhor a gente dar um tempo pra você discernir? Nossa, aí eu vi a vontade de Deus. Eu falei assim: tá bom, Senhor, eu vou pro seminário. E eu falei pra ela: eu vou pro seminário. Eu vou pra lá, fico 1 ano e você me aguarda 1 ano. Aí foi a hora que ela falou assim: não, tá bom. Você vai, eu te espero. Vou ficar aqui sem nenhum namorado. Você vai pra lá, faz a experiência e volta. E a gente toma a decisão junto. Eu falei: tá bom. Só que eu fui, fiquei 1 ano, voltei. Quando eu voltei, eu encontrei com ela. Aí foi a hora que a gente se encontrou pra dar o veredito final. E eu já tinha vivido a experiência. Eu falei assim: não, aqui é o meu lugar. Que eu entrei pros padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. E eu falei assim: não, aqui é meu lugar, que eu tava muito feliz lá durante esse 1 ano. Aí eu cheguei, voltei e falei pra ela: Silvia, Silvia, eu vou ficar mesmo no seminário. Aí foi a hora que ela saiu chorando pra um lado, eu engoli o choro, montei na minha moto e fui pra roça. Claro, ó, vocês já viram que o negócio aqui vai ser bom demais, mas deixa eu dar um break. Padre, queria presentear o senhor com uma lembrancinha. Queria que sua... Olha só, que chique. Ficou bonito, olha do outro lado pra vocês verem mais perto. Valeu, obrigado, muito obrigado. Pô, que honra, padre. Padre, que história bacana. Então quer dizer o seguinte: o senhor, o início da sua espiritualidade veio na renovação carismática. Renovação carismática. É impressionante como a renovação carismática tem esse poder de ser um grande portão, uma grande porta para a igreja, né? Sim. Eu acho que foi um presente de Deus
que nos anos 90 a porteira realmente se abriu, né? Sim. Na verdade, a renovação, acho que ela nunca tomou posse disso com verdade, porque ela sempre foi o local, a lavoura de vocações, né? Onde todo mundo plantava semente, a renovação plantava semente e colhia. Depois foi nascendo as comunidades de vida, foi surgindo outras vocações, mas sempre foi um celeiro de vocações, né? Para a igreja. Então foi um local assim que eu admiro muito, que é a renovação carismática. Mas depois desse momento de renovação carismática, que foi a minha entrada para o seminário que eu fixei, eu pensei mesmo nunca mais ser DJ, nada. Estudei, fiz o que eu tinha para fazer, já tinha parado com tudo isso, mexer com música. E aí foi a hora que eu fui transferido para o Maranhão, que eu já tinha sido ordenado padre. Aí que vem a parte legal do DJ, padre, né? Que aí se torna padre DJ, que aí fica sendo o inverso. Porque eu fui trabalhar em Santa Luzia e lá eu vi a galera toda indo pra festa, pra balada, e pra igreja só aqueles mesmo, não vinha novidade. Eu falei assim, não dá desse jeito, não dá. Aí aconteceu a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. E a nossa congregação promoveu o encontro da juventude das nossas paróquias deonianas, que são conhecidos como deonianos, que é o mesmo do Padre Zezinho, Padre Joãozinho, tá. Padre Fábio de Mello já foi um tempo, e agora é da Diocese de Taubaté. Então, Padre Léo, né, era também da mesma congregação, então tem um pessoal bem conhecido aí. E nesse momento que eu fui trabalhando lá, que chegou a jornada, o pessoal se motivou, a gente fez os encontros, e eu falei assim, sabe, para motivar esse pessoal mesmo para os encontros, vamos fazer uma Cristoteca, que é um nome utilizado em São Paulo, né, muito forte, pela Arca da Aliança, se eu não me engano. E aí o pessoal falou assim, vamos fazer, nós fizemos. Preparamos um encontro o dia inteiro de formação, à noite encerrar com a festa. E aí eu fiz amizade com os DJs de Santa Luzia, e eles emprestaram para mim iluminação, a gente conseguiu som, conseguiu tudo. Eu não tinha controladora mais, e nem repertório de música. Você já tinha largado, tinha que ficar tudo pra trás, né? Já tinha jogado fora. Eu fui baixando música da internet para ver o que dava para fazer, ainda bem que tinha internet, né? E um amigo meu mandou de São Paulo para mim uma controladora, no mar desse tamanhozinho. Eu falei assim, é um brinquedo, tudo bem, vamos lá. É o que tem, vamos fazer. Cara, nós esperávamos mais ou menos uns 50, 100 jovens, no máximo. Deu 350 jovens no encontro. Caramba. Foi mais do que a gente esperava. E aí a gente fez o encontro, foi muito bom, muito bom. Aí, a partir disso, as paróquias ao redor da nossa cidade foi me chamando também para ir tocar nos festejos. Acabou que todo mundo ficou sabendo, né? Isso. Aí o trabalho foi aumentando. Até que eu vim para Imperatriz, no Maranhão. Fui transferido para lá. Aí foi o grande boom que eu recebi de rodar quase meio Brasil como DJ, né? Padre e DJ. O padre, ele já teve em vários locais. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui, padre. Já viu o senhor no Dunga, lá naquele programa da comunidade Betina? Betânia. Betânia, né? Isso. A comunidade do Padre Léo, né? Isso. O senhor já teve onde mais, padre? Estive no Jovens de Maria, que é da Aparecida, né? E a Canção Nova, Aparecida e TV Evangelizar. Foram essas. E o padre também, ele tem as missões dele. Ele faz pregação aqui em Goiânia, ele já pregou em várias comunidades grandes, né? Já foi lá na Sagrada Família, em outros lugares. Hoje o senhor está numa paróquia. Qual paróquia que é a sua? Santíssimo Redentor, ali na Baixada da Comurga, ali bem na Vila Aurora. Lá o senhor é o pároco? Não. Quem é o padre Rodrigo, eu sou o vigário, mas eu sou responsável pela paróquia, né? Estou ajudando ele. Mas o senhor tem a agenda, quem quiser contactar o senhor por alguma pregação ou para algum evento, como é que eles podem te achar, padre? Melhor procurar no Instagram, né? Aí tá lá, PE Rômulo Leal DJ, ou PE Rômulo DJ, que é só procurar no Instagram e mandar mensagem por lá que a gente já vai organizando tudo, que aí depois a gente passa o WhatsApp, já vai organizando a agenda. Padre, e sobre a sua espiritualidade, né, como é que o senhor, vou tentar penetrar, se o senhor me autorizar, na sua intimidade, viu? Sobre a sua espiritualidade. Como é que é o seu dia a dia, os seus momentos de oração, a sua experiência, por exemplo, com Nossa Senhora, né? O senhor tem uma história de intimidade com ela? O que o senhor pode falar de Nossa Senhora para nós? Bom, falar de Nossa Senhora, para mim, eu sou até suspeito. Porque durante a minha caminhada, antes do discernir vocacional, eu sempre rezava muito o terço.
e pedi a Nossa Senhora que me conduzisse na vontade dela, na vontade de Deus. E aí depois, quando eu decidi que eu queria ir para o seminário, que eu falei para os meus pais e eles meio que ficaram com o pé atrás, não queriam muito, não tive tanto apoio assim, a irmã Carminha um dia falou para mim assim: Rômulo, reze o rosário, porque Nossa Senhora é mãe das vocações. E eu passei a rezar o rosário todos os dias. Naquela época era 3 voltas no terço, né? Agora é 4. Aí eu chegava do colégio à noite, que eu estudava à noite, e ainda rezava todo o rosário para depois dormir. Então eu ia dormir tarde. Sempre rezei. Depois que eu me tornei sacerdote, eu nunca quis ser pároco, né? Queria sempre ser vigário, só auxiliar no trabalho. Mas aí, quando eu fui para a Imperatriz, eu fui e me tornei pároco. Eu falei assim para Nossa Senhora: eu não dou conta sozinho. Eu não tenho esse time para esse trabalho, né? Eu sempre olhava e via assim que precisava de mais estudo, mais coisas para ser pároco. Eu sentia falta disso para mim. Na realidade não é bem assim, né? E aí, a hora que eu comecei, como pároco, eu pedi a Nossa Senhora que ela viesse estar junto comigo. E naqueles 2 meses que eu estava em Imperatriz, veio a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida visitar a diocese. E aí passou na nossa paróquia. Quando eu recebi ela, foi o chororô danado. Só que a minha experiência com Nossa Senhora Aparecida é próprio, acho que de todo brasileiro, né? Então tem uma devoção muito grande. Mas a minha Nossa Senhora que me acompanha e que é da minha devoção é Nossa Senhora de Caná. Caná eu não conheço, pai. Ela é uma devoção vinda da Argentina, né? Que tem uma comunidade de vida no Rio de Janeiro. E também tem outra comunidade de vida também descendo do Paraná. Mas que, principalmente para mim, o foco principal é do Rio de Janeiro. E ela tá toda de cor de rosa, Nossa Senhora, né, com as mãozinhas igual a Nossa Senhora das Graças para baixo, e abaixo das mãos dela tem, nos pés dela, na verdade, tem 2 talhas. Aí tá escrito bem embaixo dela assim: fazer tudo que eles vos disser. Que é a frase dela quando ela diz para Jesus nas bodas de Caná, né? Fazei tudo o que ele vos disser. E que é a hora que ela identifica que falta vinho. Faltar vinho é faltar alegria, faltar o ânimo, faltar a presença de Deus, né? A disposição, A né? disposição. Então aquele casamento estava conturbado e não era para acontecer a festa. E aí de repente fizeram a festa para comemorar as bodas só para não passar em branco. E aí queria que encerrasse a festa logo, por isso não comprou vinho bastante, né? E de repente Nossa Senhora veio e fala assim: não, precisa de um vinho novo. Precisa de uma alegria nova para esse casamento. Eu acho até um pouquinho, falo aqui é parte de padre, na brincadeira para vocês entenderem. Na hora que Nossa Senhora fala assim: meu filho, eles não têm mais vinho, eu acho até a resposta de Jesus um pouquinho mal criada. E ela assim: mãe, que tem eu a ver com isso? Que era como dissesse para ela assim: olha, se eles não querem mais esse matrimônio, então para quê? O que vai adiantar fazer? Eles que têm que cuidar disso. Aí ela vai, olha para os serventes e fala assim, né: fazei tudo que ele vos disser. Se eles mandarem você embora, vão embora. Se ele falar para vocês fazerem alguma coisa, faça. E ela sai de campo, para mostrar que ela não faz um milagre, mas ela é intercessora. Humildade. E Obediência e humildade. Aí ela sai. A hora que ela sai é o momento em que ele fala: enche as talhas de água. Aí encheram, que transformou tudo. E a resposta do mestre Sala para mim é fantástica para a gente resumir isso, né? Toda festa de casamento, os noivos apresentam um vinho bom no início e no final o vinho menos bom. E eles tinham guardado o vinho melhor para aquele momento. É o encontro. Quem conhecia o Antigo Testamento agora encontra o Novo Testamento, que é um vinho novo, um sabor novo, uma alegria nova. E aí com isso eu fui agora tirando o texto bíblico, eu fui um dia para São Paulo e um amigo meu estava viajando para Roma e ia estudar em Roma. E ele tinha ganhado a imagem de Nossa Senhora de Caná. E ele falou assim: eu tenho 2 presentes para você. Aí ele me deu era o iPhone que ele tinha, e aí outro ele falou assim: eu quero que fique com você essa imagem. Aí ele me entregou a imagem de Nossa Senhora de Caná, aí que eu passei a conhecer, né? E eu levei ela comigo abraçada dentro do avião de São Paulo para Imperatriz do Maranhão. E lá eu comecei as talhas de Nossa Senhora, que são uma campanha de oração, que são 7 dias de oração, 7 dias de missa, rezando pelas famílias. E aí eu vi que ela se apresentou naquilo que eu havia pedido. Eu falei assim: eu quero um rosto que me acompanhe, um rosto da Senhora que me acompanhe. E foi Nossa Senhora de Caná. Segunda as talhas de Nossa Senhora que a gente fez. Primeira foi fantástica, foi linda, com muitos milagres. Segunda talhas foi a que mais mexeu comigo. Um casal veio para a primeira missa das talhas, mas que era um domingo,
A hora que eles vieram para a missa, eles tinham já tomado a decisão em casa, sem falar para os filhos. Essa vai ser a última missa que a gente vai celebrar juntos. Depois que a gente vai celebrar, vai participar da missa, a gente vai voltar para casa, vai comer alguma coisa com os meninos, vai voltar para casa e contar para eles que a gente vai se separar. E aí eles foram para a missa, a primeira missa das Thales. A hora que eles vieram participar da missa, acharam a missa linda, porque é muito bonita mesmo. Não, aí a hora que terminou a missa, eles falaram pro outro, não vamos fazer isso não. Vamos rezar os 7 dias e depois a gente toma a decisão correta? E eles fizeram 7 dias. Faltando 3 dias para terminar as talhas de Nossa Senhora, eu tinha exposto o Santíssimo, a gente estava vivenciando o pedido pelas famílias, pelos casais, e aí os casais vieram para o presbitério para ficar próximo do Santíssimo, para a gente rezar junto. E o filho desse casal veio por detrás, e eu estava sentado no momento de adoração, e ele foi e falou assim, padre, durante todos os dias o senhor sorteia a imagem de Nossa Senhora de Caná para ir para uma casa. A minha família não foi sorteada, os meus pais não sabem, mas eu sei que eles querem se separar. Deixa eu levar Nossa Senhora de Caná para casa? Eu falei assim, deixa, você vai levar. A gente sorteou as imagens que tinha e eu tinha uma outra guardada em casa. A hora que eu peguei a imagem, eu falei pro povo na missa assim, vocês agora não vão entender por que o padre está fazendo isso sem sorteio, mas é preciso que isso aconteça. Peguei a imagem, levei pro casal e entreguei pra esposa. Falei assim, Nossa Senhora quer ir pra casa de vocês, na frente de todo mundo, onde eles estavam sentados no banco. Ela chorou muito, ele também, ficaram muito emocionados, levaram. No outro dia ela trouxe a imagem pra mim. Eu falei assim, não, você não entendeu, a imagem quer ficar com vocês. E aí ela levou de volta pra casa e a partir daquele momento, todos os dias, eles rezavam juntos, né? E a promessa de Nossa Senhora de Caná é que aonde ela estiver e quem rezar com ela, a família que rezar com ela, vai acontecer um Pentecostes de amor. Olha Um derramamento de amor. E foi o que aconteceu. Hoje a imagem fica na sala da casa. Quem entra na casa deles já se depara com a imagem de Nossa Senhora de Caná. E é o que sustentou o casamento dos dois. O vinho da alegria. Você que está assistindo esse vídeo aqui, gostaria de te passar um pouco da minha experiência com o Padre Rômulo. Quando eu conheci o Padre Rômulo a primeira vez, que eu o vi como Padre DJ, dentro de mim eu senti um preconceito, uma aversão gigantesca. Porque eu, pessoalmente, na minha concepção, não caberia para um padre tratar de assuntos supérfluos. Na minha cabeça medíocre. Né? E aos poucos, quando me aproximei do senhor padre, eu pude perceber o quão o senhor é apaixonado por Deus, pela igreja, né, pelas coisas do mundo sobrenatural. Sim. E a gente pôde sentir realmente a sua devoção, a sua entrega para o mundo da evangelização. Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, devido a um acidente que eu sofri, e poucos amigos me deram tanta força como o senhor padre. Sabe, eu queria agradecer mesmo pelas suas orações, agradecer pela sua amizade. Me marca muito quando eu tive minha primeira filha, ela é gêmea. E a irmãzinha dela ficou na UTI 45 dias. Nessa época, eu tocava, sempre toquei guitarra na igreja e sempre tive muitos conhecidos. Padre, eu não consegui um padre para batizar minha filha. Ela estava desenganada já, e padre da minha paróquia, o padre das paróquias que eu tocava, eu pedia e falava assim, marca com a secretária, me manda um WhatsApp, e os dias iam passando. E eu sempre falei para Deus, Deus, por que eu não consigo um amigo, padre? Eu sei que tem pouco, mas eu queria um amigo, padre, sabe? E quando aconteceu o meu acidente, que o Senhor se manifestou e me deu tantas palavras de conforto, eu senti que Deus tinha me dado um amigo padre. Né? E nós fizemos uma visita à Basílica de Trindade, e eu pude perceber quão sólida é a formação do padre, né? Quão sólido é o amor que o padre tem pela igreja, por Deus, por Nossa Senhora.
E eu queria te perguntar, padre, essa situação do preconceito com o padre DJ, ela ainda existe? Na verdade, eu falo pra você que existe muito mais no meio dos leigos do que no meio dos sacerdotes e religiosas, né? Porque o pessoal olha assim, eu vou partilhar com você que não foi tanto contigo, mas com outras pessoas que eu vivenciei em outros lugares. Quando chegava e falava assim, a gente vai fazer igual tinha uma festa em Imperatriz chamada Catholic Holy Fest. Então é uma festa com pó colorido, mas era uma mega festa. Quando a gente falava assim, é um padre DJ, todo mundo fala assim, não, não pode isso. Porque sempre liga a música eletrônica a um monte de coisa errada, né? Que também não é 100% errado pensar assim, como também não está também correto, né? Então nesse momento, a hora que o pessoal olha, pensa já logo tudo o que acontece na noite. Só que não entende como uma pastoral da noite também. Eu aprendi muito estando em São Paulo, junto com o pessoal que fazia, muitas vezes tocava depois da missa e fazia a Cristoteca e foi fantástico. Era muito bom. Eu entrava com o Santíssimo, rezava, levava o pessoal a rezar. Então levava uma experiência. Mas ainda tem muito preconceito porque a música eletrônica ainda é vista com preconceito um pouco. Mas é um ritmo igual reggae, igual forró, igual rock. É um ritmo, né? Então é um veio da música. E faz bem ela, porque é uma forma, a música em todo lugar, ela é uma forma de linguagem. É uma forma de comunicação. É entrar em contato com o outro. Até quem quiser ver um pouquinho do meu trabalho, tá lá no Spotify, Padre Rômulo Leal, é o Padre DJ, só procurar no YouTube também, vocês vão ver o trabalho. Eu faço trabalho de remix, né, mashup, como também faço trabalho de músicas autorais que são minhas. E a partir disso a gente foi entrando nesse mundo que não tinha ainda uma conversa. E foi entrando como padre. Apesar que a gente já tinha um padre mais velho do que eu na caminhada, não na idade, mas na caminhada, que é o Padre Zeton, que ele fez o Balada Santa, né? Então, ele também trabalha. Agora, em Portugal, tem um outro padre DJ, que é o Padre Guilherme. Então, somos 3 padres. No meio de uma moçada fantástica, que são leigos, jovens, de todas as idades, melhor dizendo, e são DJs que não perdem nada para os DJs seculares. Entende? Por isso eu resolvi fazer a Catholic Holy Fest junto com o Padre Cristiano e os jovens de Imperatriz. Porque a gente quis mostrar para os jovens que eles poderiam vir e se divertir com aquilo que é próprio da igreja, sem precisar perder a sua identidade, a sua forma de caminhada, e sem precisar de ir para aquilo que está fora. E aí a gente fez o palco da Catholic Holy Fest, não perdi nada para nenhum palco secular em Imperatriz, dos shows de Imperatriz. Né, padre? Então a gente teve foi assim, 2.000 jovens vindo para a festa e participando da festa. Sabe o que é vender 300 ingressos em 15 dias? Caramba. Para nós, gente, é fantástico. Assim, a hora que a gente fala assim, ó, primeiro lote de ingressos, 300 ingressos vai ser o primeiro lote no valor tal, com um brinde tal e tal e tal. Era assim, ó, uma lapada. O pessoal já espera, né, Já padre? esperava, todo ano esperava. E eu trazia outros DJs para mostrar que a gente tem também outros DJs que tocam as várias ramificações da música eletrônica. Então a gente trazia outros DJs, eu era o último a tocar, mas aí os outros entravam até a gente começava às 3 horas da tarde e ia terminar meia-noite com o evento. E eu digo, não é porque era eu que estava na coordenação junto com a equipe, não, mas era lindo, 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 lindo de se ver. Depois, nos bastidores, eu te mostro as fotos do Catholic Holy Fest. Eu acho interessante porque realmente a diferença de linguagem, ela pode causar uma má interpretação. Sim, sim. Eu, por exemplo, sou adepto ao mundo do rock, né? Eu gosto muito do rock. Tem pessoas que gostam já do sertanejo, né? Sim, sim. E o senhor é adepto à música eletrônica. Então, eu nunca vou compreender com propriedade o que o senhor vive lá. Então, daí pode surgir aquela sementinha do mal, da concupiscência humana, né? Então, ela tem um ritmo, a batida, que é próprio do eletrônico, mas a gente coloca a letra, como também tem a Loki, tem Vintage Culture, tem vários outros, a Vit, outros daí, tantos. Então tem letra também. Tem letra, não é só batida. Por isso que o pessoal confunde muito. A música eletrônica, ela vai ter várias ramificações, né? Vamos colocar o trance, aí vai ser muito mais batido do que letra, né? Então vai ser mais frenética e muito mais batido do que letra. Um ou que outra vai aparecer.
Mas pelo contrário, a música hoje, que vamos, entre aspas, não dá para falar isso, que é a mais popular, assim, da música eletrônica, ela vai ter sempre a batida e letra igual o Alok faz, que Entendi. todo mundo conhece, fica mais fácil. Uhum. Então é da mesma forma que eu trabalho e que os outros DJs trabalham, com voz de cantores católicos, faz remix de músicas católicas. Eu fiz o remix do Erguei as Mãos do Padre Marcelo, Ah, legal. entendeu? Então tudo isso a gente vai utilizando como forma de evangelização. Quem entrar lá no Catholic Holy Fest vai ver muito bem o que eu estou falando. Nós fazemos a festa como entretenimento e também evangelização. No meio dela tem uma pregação, no meio da festa. Depois a gente continua com a festa de novo. Cada DJ vai fazendo um momentinho de oração antes de encerrar a sua apresentação. E no final, a gente convida todos os DJs e entra o padre com o Santíssimo Sacramento. Então, a hora que Jesus entra, a gente coloca uma música mais tranquila, ou então entra alguém tocando teclado ou violão, ou uma música mesmo no som eletrônico, mas a gente coloca uma música mais leve e aí entra com o Santíssimo. Então, nesse momento, a gente faz adoração. E eu vou te dizer, na Catholic Holy Fest, que é a experiência que eu tenho, vinha gente do mundo secular para participar da festa, porque achava lindo, fantástico, com tudo que a gente tinha. Na Catholic Holy Fest, a gente principalmente teve que colocar segurança na portaria, porque vinha gente com droga, vinha gente armado, então a gente recolhia tudo isso. A primeira vez que a gente recolheu, a gente encontrou um jovem com droga, os meninos falaram assim, e aí, padre, a gente manda ele embora? Eu falei assim, não, De jeito nenhum. recolhe a droga e põe ele pra dentro. É ele que eu queria. Foi feito para isso mesmo. Recolhe a droga e põe ele pra dentro. A hora que o menino festava junto com todos os outros, ele via que não precisava daquilo para a festa. E ele fazia uma experiência de Deus. Repouso no espírito, sabe? Cura, cuidado com o outro, tudo isso a gente vai passando na linguagem. E aí é a hora que vai vivenciando. Por isso ela se torna evangelizadora. São um método. A música eletrônica é só uma linguagem. Aí a gente vai colocar ela dentro de um método de evangelização. É interessante porque no meu meio existem muitos católicos tradicionais, que inclusive eles criticam bastante o Concílio Vaticano II, justamente por essa abertura, a enculturação nos meios de evangelização. Eu acredito que certos nichos não teriam oportunidade de ouvir falar de Jesus se não tivesse um pouco dessa abertura, né, padre? É isso que eu não consigo, desculpa, vai uma crítica aqui, mas é isso que eu não consigo entender das pessoas. Nós sonhamos com a evangelização e de repente parece que a gente quer voltar e criar somente uma cultura, entre aspas, católica, entendeu? Que, perdão em dizer, por isso que eu falei que é uma crítica, que se torna muitas vezes farisaica. Porque a gente se fecha no mesmo redil e pensa só vai viver conosco aquele que pensar dessa forma. E não é assim. A evangelização, seletivo, né? Isso. A evangelização é a experiência de São Paulo. Isso é missão. Você vai para os lugares, utiliza do que eles têm para falar de Jesus. São Paulo, quando chega na Grécia, ele não chega lá falando de cara e coragem do Cristo. Não. Ele olha, chega, vê um templo construído para o Deus desconhecido, que não tem nome, e ele fala, eu vim apresentar para vocês o Deus que vocês cultuam, que é o Deus desconhecido. E ele começa a falar de Jesus de Nazaré. Então, a partir daquilo, eu acho muito bonito, e vou até utilizar aqui, Paulo Freire, ele vai trazer para nós dentro da educação que não olhe para o outro como uma tábua rasa que não tem nada de conhecimento. Aproveite daquilo que ela tem para construir o conhecimento dela. Então, aproveita do que ela tem para levar a experiência de Deus. Porque você cria diálogo. Mas parece que eu quero chegar e só ir, pá! Só carimbar. Assim, isso. E pronto. Não, deixa o outro falar. Depois você apresenta a tua experiência. A experiência que eu tenho feito como sacerdote, ao longo desse pequeno tempo de 11 anos, eu digo para você, eu escutei várias religiões, pessoas que eram até de Umbanda, que vinham falar comigo e falavam assim, olha, padre, o senhor é padre, mas eu sou assim, sabe, como se fosse já criando uma barreira. Um abismo. Eu falava assim, não, meu irmão, que bom que você é assim. Eu já começava assim, que bom que você é assim. Mas eu fiz a minha experiência e partilhava da minha experiência. Quantas vezes, em centros de defesa dos direitos humanos, onde tem uma miscelânea de fé e outros que nem professam fé, que eu era convidado para fazer a oração porque eu sabia incluir os outros. E aí é essa hora que eu aproveito para evangelizar. Vê, a música tem que ser usada dessa forma.
Quanto mais eu me fecho em guetos, menos eu alcanço o coração dos outros para evangelizar. E a nossa missão de católico é evangelizar. A missa no Brasil é diferente na África, né? Como é diferente na Alemanha, Na China. na China. Por quê? Respeitou-se o jeito deles para apresentar quem é Jesus, mas não deixou de levar. E aí o ponto principal que a gente precisa é, depois que você apresenta e abre o diálogo, aí sim você traz para a doutrina. E aí você mostra, a doutrina é essa. Você quer vivenciar isso? Aí é a hora que ele diz sim. Entende? A música eletrônica vai ser do meu jeito. Eu falo para você. Meu sonho é tocar num palco secular. Lá no Rock in Rio. E aí, Aquelas eu tendas. toquei esse ano, só esse ano, né? Esse ano, em 3 festas agropecuárias. E aí eu falei assim, Senhor, como que é isso? E sabe o que é tocar? E o povo vir pra ver, eu vestido de klezmer, agora tô de camiseta, tô a paisana, né? Eu de klezmer em cima de um palco tocando música eletrônica católica. Do mesmo jeito que o senhor faria para católicos? Do mesmo jeito. Eu falei assim, pronto. E o pessoal vem com curiosidade, pula, dança, faz festa junto comigo. Eu ponho explosão de fogos, ponho explosão de papel picado, faz do mesmo jeito que os outros shows normais. E aí o pessoal fala assim, nossa, que legal. Padre, onde é a sua igreja? Viu que criou conversa, criou diálogo. Aí o povo vem. Ponte. Ponte. Eu fiquei pensando naquela época em que Jesus já havia morrido e Pedro foi convidado para rezar pelo filho do fariseu lá, não é? Uhum. E ele não era judeu, né? E aí Pedro foi altamente criticado, né? E quem foi Pedro, né? Quem foi Pedro, né? Não, o que eu acho mais bonito, vamos unir isso tudo que você já trouxe, foi a discussão de São Paulo e São Pedro, que nasce com São Paulo. São Paulo começa a evangelizar e o Espírito Santo é derramado sobre qualquer pessoa. Então não importava se era grego, se era samaritano, de onde vinha. Pedro teve até aquela visão quando ele estava em cima da laje, Isso, né? Jesus, Deus falou. Uhum. E aí, bem isso, São Paulo chega e vê que a comunidade onde ele está começa a questionar, eles não foram circuncidados, são dignos também? Aí São Paulo volta até Pedro, aí que nasce o concílio, e aí nessa hora eles vão discutir quem é circuncidado e quem não é circuncidado, é digno ou não, porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre todas as pessoas, sem distinção. Aí é a hora que a igreja fala assim, não importa a circuncisão, o que importa é a adesão. Aí é a hora que é o batismo, então vem com o batismo. E aí nasce a forma nossa de caminhar e marcar cada cristão com o batismo. Né? Então essa beleza da igreja que vai crescendo e se desenvolvendo. Vaticano II foi uma resposta da igreja na evangelização. Quem não aceitou o Vaticano II, posso dizer com clareza, não acompanhou a evolução da igreja desde os seus primórdios. Porque é de lá que ela vem evoluindo para alcançar mais almas e levar para o céu. Eu costumo dizer que é o seguinte, que a igreja sempre foi a mesma, Sempre. desde Nicéia até o Vaticano II. Sempre. O que mudou foi o seu autoconhecimento. Porque um bebê, quando ele não nasce falando nem andando. Isso mesmo. Mas quando ele se torna adulto, maduro, ele pode falar várias línguas, ser um corredor olímpico. Sim. Né? Então, eu acredito que a cabeça da igreja está sempre no controle do corpo. E eu acredito que a verdade sempre vence, né, padre? Sim. Não, e é isso que a gente vai mostrando ao longo do tempo. E enquanto a gente está se fechando em gueto, tem muita gente se abrindo e indo ao encontro para evangelizar. E tem alcançado muitos corações e revelando a verdade do evangelho. E nessa verdade do evangelho está o principal, a lei do amor. Se eu vivo o amor, eu vou viver toda a lei completamente sem peso. Mas quando eu me fecho somente na lei, é a experiência dos fariseus e antes da boda de Caná. A gente vive aquela tristeza do peso de carregar um matrimônio que não está dando fruto. E a hora que faz essa experiência do Senhor, aí é a hora que a gente ganha alegria, o vinho novo e vê a beleza da evangelização dos novos tempos. E a gente fala assim, aqui tem um sentido novo. E aí a gente avança. É quando vira a chave. É quando vira a chave. Sobre a renovação carismática. Eu
pessoalmente, tenho várias críticas Uhum. ao movimento. Não as pessoas, porque eu acho que todo mundo é falho, mas ao movimento mesmo tenho várias críticas. Porém, é um fato inquestionável que o que existe hoje é graças ao que foi semeado na década de 80 e 90. Né? O senhor é fruto disso, eu sou fruto disso. O que precisa é saber aproveitar melhor dessas oportunidades. Hoje o senhor frequenta a renovação carismática, pai? Hoje eu ajudo. Eu costumo dizer assim, eu sou padre para a igreja, né? Não para um grupo, né? Então nem para uma pastoral, sou padre para a igreja. Então tem que abraçar todos. Mas eu motivo muito a renovação carismática católica. Uma porque eu vejo que ela faz um bem, mas é igual você falou, algumas coisas precisam corrigir, algumas coisas é a parte humana. É a parte Nunca que vai ser perfeita. Nunca. Graças a Deus, né, Em pai? Deus derramou o Espírito Santo e fez um renovar, que já era o Espírito que já vivia dentro da igreja, mas fez um renovar com a renovação carismática católica. Mas depois, no meio do tempo, ela foi meio que se perdendo nessa caminhada. Hoje ela está mais madura, graças a Deus. Precisa ainda amadurecer mais, porque ela é formada por homens. Não tem jeito, né? Mas, pelo contrário, foi um suscitar como movimento da igreja muito bonito. E num momento que nossa igreja precisávamos daquilo, né? Então hoje já vai surgindo outras respostas. Vê que o espírito ele é dinâmico. Então não tem como. Você falou do casamento. Olha, Fábio, eu falo assim, hoje em dia, para a religião dar certo, para o casamento dar certo, a gente precisa amar. Só que tá tão superficial e tão falado o amor que o pessoal não tá sabendo mais o que é amor de verdade. Banalizou. Banalizou, isso mesmo, a palavra que eu tava procurando. Banalizou. Aí por qualquer coisa eu amo, por qualquer coisa eu deixo de amar. Porque banalizou. E aí a religião tá assim e a vida matrimonial também tá assim. Ninguém olha como a vida sacerdotal. Fala assim, ó, vida sacerdotal não tem diferença nenhuma da vida matrimonial. Porque a busca é pela fidelidade. Os dois. Né? Os dois estados. Então, nesse buscar a fidelidade, a gente só vai buscar isso com amor. E o amor, São Paulo deixou bem claro para nós. O amor é paciente. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. Não é quase tudo, não, né? Não, tudo suporta. O amor tudo alcança. Porque quando eu fico fazendo as coisas, vamos colocar na vida matrimonial, quando eu faço alguma coisa para você por obrigação, esperando uma resposta sua, eu estou esperando recompensa. Barganha. Isso. Então está sendo um dar para receber. Né? Não está sendo gratuidade. E o amor é gratuidade. Então nessa hora, é por isso que o Cristo doou a vida, amou tanto o mundo que doou a sua própria vida. Então é doação, é entrega. E quanto mais eu me entrego, é a mesma coisa da palavra obrigado. Se você faz alguma coisa para alguém e me entrega um copo com água, eu vou pegar o copo com água e falar assim, obrigado, Fábio. Aí, quando for mais à frente eu pegar um copo com água e entregar para você, você vai me responder obrigado. Porque quando eu amo, o outro também vai se motivar a me amar, sem precisar que eu cobre. Mas a gente confundiu amor com ciúme, amor com posse, né? Amor com prazer. E não é só isso. O amor abraça tudo, mas não a posse do outro. Né? Nossa, que lindo isso. Então é bem diferente a vivência do amor, é gratuidade. E quando o casal aprende a descobrir isso, é a hora que a gente vai olhando menos para os defeitos e vai vendo o que a gente construiu junto, e a gente vai ficando mais apaixonado pelo outro. É verdade. Padre, inclusive eu tenho uma historinha, um testemunho para dar, que às vezes em que eu não estou muito bem no meu matrimônio, eu tento me lembrar das épocas que minha esposa estava grávida. Você sabe por quê? Olha que eu só fui descobrir isso há pouco tempo. Quando a minha esposa estava grávida, qualquer uma das gravidez dela, eu ficava tentando cercar ela de cuidado. Eu não deixava ela pegar peso, eu não deixava ela andar muito, eu não deixava ela passar vontade. Eu ficava tratando ela como se ela fosse uma rainha mesmo. Sim. Né? E isso fazia, sabe o que, padre? Que ela me tratava igual. Então, é o que São Francisco trouxe tão sabiamente na oração dele. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A oração de São Francisco é perfeita. O amor é dessa forma. Quanto mais eu me dou para o outro,
nessa gratuidade do cercar de cuidado, aí é a hora que a pessoa se sente tão amada que ela se derrama de amor por você de volta. E não só por você, pelos outros que estão ao redor. Isso é educar no amor. Hoje os Guardiões do Amor Maior, que é lá da Basílica Sagrada Família, eles têm uma luta para isso, que é uma escola para ensinar a amar. E eu falo, e depois que eu tenho convivido com eles, tenho visto isso. Acho que a gente está precisando de entrar numa escola para aprender a amar, porque o nosso amor anda muito egoísta, porque banalizou. E não está vivendo aquilo que é próprio do amor. O amor não está sendo mais um valorizar o outro, não está sendo mais um elogiar e o cuidar do outro. O amor está sendo assim, enquanto eu te uso, Coca-Cola, aí tá bom. Mas a hora que você esquentou um pouquinho, eu perdi o gás, joga fora que eu vou comprar outra. Mas eu acho que é por causa da nossa sociedade, nós vivemos um mundo muito relativista, padre. Eu acredito que a gente só consegue amar se a gente conhecer. Eu acredito que uma escola para amar, ela é muito bem-vinda. Por exemplo, numa sociedade como a que nós estamos vivendo, hoje nós vivemos um momento eleitoral, político, será que eu devo perguntar pro padre em quem que ele vai votar? Não, votar? Não deve. Eu acho que eu não devo, Não né? deve porque o voto já é secreto, então pra que vai revelar pros outros? Não, é pra quê, né, padre? Mas numa sociedade tão relativista como a gente vê as pessoas trocando o significado do ódio e do amor com uma facilidade muito grande. Daí a gente vê que realmente elas não sabem o que elas estão fazendo, né? E uma pessoa que não tem conhecimento, ela é muito facilmente manipulada, né? Hoje nós temos tantas propagandas, o próprio marketing, né? A internet. Eu acredito que a internet, ela deu voz a muita pessoa que deveria ser muda, padre. E assim, nem todo mundo está preparado para falar para muita gente, padre. Não, vamos falar a verdade. A nossa geração, ou melhor, a minha geração, não vou colocar você no meio do rolo, não, mas a minha geração foi forjada antes da internet e antes da tecnologia, certo? Então foi forjada nisso, foi formada antes disso. Eu vi essa transição da tecnologia e da internet. Então veja, nós não aprendemos a fazer a leitura disso. E não compreendemos que hoje qualquer videozinho no WhatsApp, qualquer videozinho no Instagram, eu posso montar um estúdio, fazer que eu faça um papel e lançar, e muita gente vai olhar e vai falar assim, nossa, é verdade. E por detrás, a hora que fechou tudo aquilo lá, não é nada daquilo. Se tá na internet, né? Então, é isso que o pessoal não está sabendo fazer. Você falou da eleição, eu vou falar para você. Se a gente assumisse a nossa identidade de cristão, nós seríamos testemunho para o mundo, como cristão. Independente do partido, independente do jeito da política. Se o cristão fosse verdadeiramente assumisse a sua identidade de cristão, ele não vai vivenciar o aborto. Então ele ia se tornar exemplo para os outros que valorizam a vida. E não precisaria da política em si para decidir isso para ele. A igreja sempre foi agente fiscalizador de todas as situações políticas. E o dia que a igreja entrou no meio da política e vivenciou a política, perdão em dizer aqui, deu merda. Porque a igreja se misturou com o Estado. E hoje parece que o povo tem uma saudade disso, né? E quer voltar tudo isso e não entendeu o seu papel. E a nossa esperança, no meu pensar, tem que ser primeiro o Cristo. A gente olhar para ele e se tornar exemplo. A missa é por Cristo, né, padre? É por Cristo. Muita gente acha que a missa a missa é para a Assembleia, mas a missa é um louvor a Cristo, né? Cristo, é o nosso culto a Cristo. Então, se você olha assim, era hora de você buscar essa identidade cristã. E aí sim, quais são os meus valores? Eu assumir eles e vivenciar. Só que eu falei isso na última eleição agora, né? Na última votação, porque a eleição continua ainda e vai ter o segundo turno. Eu falei assim, eu acho tão bonito. Eu abro o Instagram, tem tanta gente falando que é católico, que vota fulano, vota cicrano, e faz aquela brigaiada danada. Eu falei assim, primeiro, não mostrou que é católico porque tá promovendo briga. Tá promovendo briga e tá falando que é cristão. Promovendo a discórdia. Cristão derrama de amor, se entrega até mesmo na morte. É mártir do amor. E isso, nossa igreja foi formada no martírio. Ótimo. Que deu a própria vida para a salvação dos outros. Não foi ponto de lança. Nunca foi ponta de lança. Foi quando se misturou com o Estado. Talvez o que falta pro povo, padre, antes do amor, seriam as virtudes, a sabedoria, a
a vontade de querer conhecer o amor, Sim. sabe? Porque se eu não quero conhecer o amor, eu nunca vou amar, né? Não vai. E é por isso que eu tava falando. Aí quem promove a briga, discussão, separação, olha o que eu vejo de gente vindo conversar comigo. Eu saí do grupo do WhatsApp da família. Aí eu falei assim, engraçado, o político lá vai ficar só 4 anos. E depois ele vai sair. E a tua família, quando você precisar, é que vai te ajudar. Eu saí do grupo do WhatsApp da família. Os melhores amigos. Eu não converso mais com fulano, eu brigo, eu tô fazendo tudo mudando isso, de igreja. achando que tá fazendo, tá balando bambu. E eu falei assim, não tá. Estamos totalmente dando um contra-testemunho. E aí é que vai entrar o meu pensamento aqui, agora é meu pensamento. Se nós vivemos com afinco a fé católica, vivemos com afinco a fé cristã dentro da palavra de Deus, a gente vai ver que durante toda a história de todos os reis, menos Salomão e Davi, a gente vai olhar que sempre eles se corromperam em muita coisa. E aí, quando Deus fala, não coloca a tua confiança nos homens, mas sim Deus, é para mostrar para nós, nosso exemplo está lá. Então, era para a gente rezar primeiro para pedir o discernimento para quem a gente vai votar ou fazer aí o nosso trabalho de cidadania. Mas o povo não quer fazer isso não, aí eu volto lá na crítica que eu fiz. Aí eu falei assim, um monte de gente no Instagram falando um monte de coisa, no WhatsApp, no Facebook, aquela coisa toda, sou católico e voto fulano e Aí eu falei assim, pergunto, no dia da eleição, quem era desses benditos que foram na missa primeiro, antes de votar? Quem foi na missa no dia da eleição? Mas que estava um monte lá na porta dos locais de votação, fazendo campanha ainda, né? Como diz, não era para fazer campanha, mas estava fazendo campanha. Então você fala assim, meu Deus do céu, e que briga com o outro, que quer a morte do outro, que chama aí o fulano, se chamar o, como diz a palavra de Deus, chamar o outro de bobo, de patife, da inferno, você imagina chamar do que for, que estão chamando aí, misericórdia, tá vendo? A gente não tá tendo a vivência, e tá querendo, e tá achando que tá abalando. Que tá abalando, né? Muito bem. Padre, então eu queria agradecer muito a generosidade de o senhor ter vindo aqui, dar as caras no meu canal. Eu desejo muito que Nossa Senhora te guarde, te proteja, que ela abençoe e frutifique a sua missão, né, como DJ, como padre, que é a mesma coisa para mim. Para mim é a mesma coisa. Na realidade é só um disfarce, né? Eu falo que eu tenho 2 mesas, mas que servem para a mesma forma de evangelização, e é claro que é mais importante, a mesa do altar, né, que é do sacrifício, onde eu ministro o momento celebrativo, mas o ser DJ, que se torna outra mesa também da palavra, para que os outros venham participar da mesa eucarística, né? E a hora que olha que é um padre DJ, fala assim, meu Deus do céu, qual é a paróquia do senhor mesmo? Aí vai, pra ver. Não, e o padre, ele é tão diferente que ele anda num veículo que eu nunca vi na minha vida. Que veículo é esse, padre? É um monociclo. Tu também anda. É um monociclo elétrico. Padre, DJ e monociclista. Você conhece monociclo? É uma moto de uma roda só? Como é que a gente fala? Como é que explica? Não, você vai explicar melhor do que eu. Vamos fazer o seguinte. Você que tá vendo esse vídeo aqui, você vai dar um pause agora, você vai lá no Instagram do Padre Rômulo, vai seguir ele lá. Qual que é o Instagram mesmo, padre? É pe.romulodj. Isso, você vai lá e vai conferir as fotos, os vídeos. É muita coisa bacana, interessante. Te convido a bater um papo com o padre. Se você for daqui de Goiânia, pode ir lá visitar a paróquia. E eu tenho certeza que se você vai se agradar muito, porque é o homem de Deus. Obrigado, padre. Obrigado pelo convite.